Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui com essa cara de sono, mas com o meu compromisso aqui muito querido de vir gravar com vocês, para vocês, na verdade, toda quarta-feira. Eu já havia feito o compromisso de gravar toda quarta e eu acabei quebrando esse compromisso aí, mas eu acredito que agora vai ser possível a gente eu gravar toda quarta-feira aqui para vocês e postar vídeo toda quarta-feira. Então fiquem ligados aqui. Tem vídeo novo, Ser Além do Óbvio, toda quarta-feira, tá? E hoje eu vim conversar com vocês sobre a questão da sinceridade. Vocês acham que é possível a gente ser sincero o tempo todo com as pessoas? Vou deixar essa reflexão aqui com vocês. Eu estava assistindo o documentário na TV Cultura sobre essa questão da sinceridade, tal, da verdade e tudo mais. E eu já tinha chegado a essa conclusão antes, e depois de assistir esse programa na TV Cultura, eu reafirmei essa minha posição. Que não dá, no meu ponto de vista, para a gente ser sincero com as pessoas o tempo inteiro. Mesmo quando elas pedem a nossa opinião. Porque as pessoas, elas não estão, nós seres humanos, na verdade, não estamos preparados para saber das verdades da vida o tempo todo e em todo momento. Grande parte das vezes nós não estamos preparados para saber a verdade das coisas. E vou pegar dois exemplos aqui. Um exemplo, primeiro, é um exemplo que eu já vivi. Durante o curso de psicologia, eu tinha um professor que ele gostava de fazer muita piada durante as aulas dele. E de acordo com o meu ponto de vista, ele exagerava e acabava ficando algo muito chato, no meu ponto de vista, tá, gente? Eu achava que ele fazia piada demais nas aulas. E com o tempo ele foi diminuindo essa quantidade de piadas. Eu não sei se ele mesmo desconfiou, se alguém falou para ele, enfim, eu não sei. Só sei que com o tempo ele foi diminuindo e eu achei que melhorou bastante. Embora eu achava que ele não tinha tanta didática assim para explicar a matéria, mas eu achei que ficou melhor ele diminuir a quantidade de piadas e tal. E ele tinha o hábito de fazer no final de semestre um pedido de feedback sobre as aulas dele, sobre o desempenho dele. E teve um dia que ele fez isso e eu respondi verbalmente, eu acho que ele pediu para falar, né, verbalmente. E eu respondi, eu falei para ele, olha professor, eu achei que suas aulas ficaram muito melhor, porque você diminuiu a quantidade de piadas que você contava, né, eu achava que você contava piada demais e tudo. Não falei que ele contava piada demais, mas eu falei que as aulas dele tinham ficado bem melhor com a redução do número de piadas. E na hora, gente, eu percebi que ele não gostou. Ele não gostou dele ter ouvido esse feedback. Talvez porque foi na frente de todo mundo, mas enfim, ele pediu para falar em público, né? Talvez porque ele achava que era legal as piadas, enfim. Só sei que ele, na hora, meio que fechou a cara e tal. Não gostou. Embora ele tenha pedido a opinião, ele não gostou. E outros alunos também falaram, ah não, professor, pode continuar fazendo piada e tal, que tá legal, tá bacana, não sei o quê. Pra dar uma maciada, né, na questão do ego dele ali, que ficou um pouco ferido. E eu fiquei sem entender, eu falei assim, mas ele não pediu a opinião? Eu fui sincera, eu falei que ficou bem melhor assim do que do jeito que estava antes, né? Mas aí, gente, eu percebi que não dá pra gente ser sincero com as pessoas, mesmo que elas perguntem algo pra gente, se a gente falar realmente aquilo que a gente tá pensando, a pessoa não vai gostar, porque ela quer, mas ela não está preparada. Ela quer opinião, ela quer uma opinião sincera, mas ela não está preparada. E todos nós, em algum momento das nossas vidas, também não estamos preparados para saber a verdade. Então, ou a gente não fala nada, ou você, sei lá, tenta sair dessa saia justa ali e falar, ah, não, tá bom assim, não sei o quê. Eu não sei, só sei que não dá pra gente ser sincero o tempo todo com as pessoas. E nesse episódio que eu assisti na TV Cultura, fala que as pessoas usam de uma certa hipocrisia para causar o menor dano possível, né? Porque se a gente falar a verdade, vai ser pior do que se a gente omitir. E até eles deram um exemplo, né, dos amigos que perguntam se a roupa tá legal, se a comida ficou legal, e às vezes a roupa não ficou legal, a comida não tá boa, mas a pessoa responde que tá boa por educação, porque ela sabe que se ela falar que não tá legal, vai gerar um desconforto muito grande. A pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Então, pelo menor dano na relação, não dá para falar a verdade o tempo inteiro.
ser sincero o tempo inteiro com as pessoas. E eu confesso, gente, que eu sempre tive um pouco de dificuldade de não ser sincera com as pessoas, porque eu sempre fui assim, de muito na lata, sabe? Falar na lata. Eu sempre fui muito direta. E como eu já falei aqui em outros vídeos, eu não sou uma pessoa muito sentimental. Na verdade, eu sou uma pessoa pouco sentimental. Para umas pessoas eu sou considerada um pouco fria e tal. E às vezes eu dou umas respostas muito diretas e as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de resposta, né? E aí eu tento, né, ser um pouco maleável. Eu sou do signo de touro, então com lua em aquário, sabe? Então touro e aquário, você já imaginou, né? E então, gente, tem até um meme que fala, né? Taurinos, como dar uma resposta sem parecer um cavalo? Porque às vezes a gente é muito direto, né? Bom, eu não acredito muito nessa questão de signo, não, mas assim, as características de um taurino, de aquariano, são bem parecidas com a minha personalidade. Então, enfim, fica aí essa questão. Mas eu sempre fui muito direta, fui muito na lata, fui muito de falar as coisas que eu penso, sem ficar com muito filtro, né? Mas não dá pra gente fazer isso, porque senão a gente acaba criando desconforto nas nossas relações, as pessoas acabam criando ranço da gente. E enfim, a gente tem que ser um pouco polido ali, tentar ser um pouco, né, não ser tão diretos, sei lá. Mas é complicado, viu? Nós não estamos preparados para ouvir e saber a verdade da vida o tempo inteiro. Outra coisa que eu aprendi também que é muito importante é que a gente não pode ser transparente o tempo inteiro em relação às nossas vidas, mesmo que seja para pessoas muito próximas. Porque o que eu não enxergo maldade, o outro pode enxergar. Cada pessoa vê a vida de acordo com as suas experiências. Então eu posso estar fazendo uma coisa aqui na frente de uma pessoa e não ter maldade nenhuma, não ter intenção nenhuma de maldade, de coisa ruim. Mas a pessoa que está vendo ali, ela pode enxergar maldade, pode enxergar coisa ruim naquela ação, por conta da experiência dela, porque ela está enxergando aquela situação de acordo com o ponto de vista dela, e aí gera um desconforto, gera confusão, gera atrito, gera um monte de coisa. Então, além da gente ter que omitir a sinceridade, porque as pessoas não estão preparadas, a gente tem que omitir também as situações que acontecem, porque a pessoa pode te ver na situação e achar uma coisa, enxergar aquela situação de maneira totalmente distorcida do que realmente era. E aí entender as coisas de maneira errada e gerar um monte de confusão. Resumindo, gente, ser humano é muito difícil de lidar. O ser humano é complexo. Tanto que no nosso século está aumentando cada vez mais a adesão por cachorros, por pets, por animais, do que por ser humano. As mulheres hoje em dia, né, não estão querendo engravidar tanto quanto antes, porque elas também têm carreira, têm toda uma vida, né? Porque, gente, ter filho hoje em dia, criar um ser humano hoje em dia, lidar com um ser humano é muito difícil, é muito complexo. Então, ter um animalzinho em casa é mais fácil de lidar do que ter um ser humano, né? E não é porque o mundo está difícil, não, porque o mundo sempre foi difícil. A questão é porque as pessoas hoje em dia não têm tanta paciência assim, porque lidar com pessoas exige muito. Mas essa questão também é um assunto para o outro vídeo, tá bom? Então, um beijo a todos e até o próximo vídeo.